E aí galerinha, tudo bem com vocês? Este é mais um PNP Opina. É tempo de mobilização, de povo consciente nas ruas com faixas, pedindo, aliás, exigindo o que é nosso de direito. Agora somos um povo consciente e livre das algemas que nos prenderam durante séculos as elites dominantes neste país. Que nada, balela, é conversa para boi dormir. Ainda somos o mesmo povo que por década rejeitou um governo que tinha um projeto social para o nosso país, acreditando numa lenda em que este governo iria impor o comunismo ao nosso país. Prova disso é que escuto vez por outra nas conversas de calçadas que o governo, hora ou outra, vai acabar com a aposentadoria. Tá de sacanagem, né? Isso é só uma das provas da falta de conhecimento e alienação do nosso povo, chamado brasileiro. Antigamente, os meios de difusão de informações eram bem mais arcaicos, como o boca a boca, por exemplo. A ignorância prevalecia. Eram lendas e mais lendas, mentiras e mais mentiras, e foi nesse contexto que políticos com métodos arcaicos, tão quanto o conhecimento do seu povo e a forma que sua fama se espalhou, se constituíram. Foram épocas em que as falcatruas de Juscelino Kubitschek sucumbiram-se ante a seus grandes feitos. E até hoje, ninguém ousa analisar com isenção o construtor de Brasília. Foram épocas em que transformaram um ditador como Getúlio Vargas num grande presidente. E até hoje, ouço dizer perplexo que ele foi o pai dos pobres. Um presidente arqueiroso e estrategista que, se aproveitando da miséria de um povo, se fez, para muitos, como o melhor de todos os tempos. E o mais triste para quem tem o discernimento da realidade. São épocas que fazem de Lula um segundo Getúlio. Foi um presidente que fez história, marcou época e tem um legado histórico no campo social. Mas até hoje não compreendo porque um eleitor de Lula não pode o analisar com isenção e imparcialidade. Fez história e trouxe inclusão social com o Bolsa Família, com os programas humanitários como Cisternas no Nordeste e o Luz para Todos. Mas por que não podemos fazer análises isentas de Lula? Porque quem votou em Lula não pode o analisar criticamente e reconhecer que ele teve um governo com erros em vários setores do nosso país. O problema do brasileiro é a paixão acima da razão. E o pior, uma ansiedade louca de sair espalhando tudo que vê. Sem uma, por mais breve que seja, análise do contexto, do objetivo e do modo em que o conteúdo que lhe acaba de chegar foi produzido. Atualmente, é só abrir uma rede social, seja ela Twitter, Facebook, YouTuber ou os aplicativos destruidores de cérebros, como os apps, que você vai ver uma enxurrada de campanhas, de mentiras, de difamações e até mesmo de simples informações controversas e fora de contextos. Informações essas que farão novos JK, novos Getúlios e novos Lulas. E no ano de eleição como 2014, isso se vê mais veementemente. Reflexo de uma sociedade que não estuda e não reflete o contexto em que vive. Acredita em tudo que ouve e vê e sai espalhando como se isso fosse a única versão dos fatos. Se você vota no PT, não quer dizer que obrigatoriamente você tenha que desqualificar e não reconhecer a carreira intelectual do ex-presidente FHC. Ele é um mega cientista e reconhecido no mundo inteiro. As suas duas vidas, políticas e intelectuais, são completamente distintas. Se você odeia o PT, por exemplo, não votou em Lula e nem votará em. Primeiramente, você já sai atrás, porque estar contra quem está no governo é modinha. Cuidado com isso. Mas mesmo que seja por conhecimento e ideologia, não seja imbecil. Não tente ofuscar nem negar que o governo do PT foi um importante governo, que teve grandes avanços e seus méritos nos campos sociais são inegáveis. Se você quer contra-atacar os fortes argumentos deste governo, você não precisa apelar para mentiras, disseminar fatos errôneos e equivocados. Passe a atacar campos como, por exemplo, o da economia.
é um ponto fraco desse governo. Pesquise, estude e chegue a fatos concretos. E aí você vai ter uma arma legítima para usar em seus argumentos, sem precisar compartilhar mentiras ou fatos equivocados dessas redezinhas que estão na internet. E nunca se esqueça disso. Tudo que se constrói e se publica tem um objetivo maior. E muitas vezes nós, do outro lado da tela, nem percebemos qual é o seu verdadeiro intuito. Ataque o governo que está no poder, é seu direito. Aliás, é seu dever. Agora não seja um imbecil ao ponto de defender Joaquim Barbosa para presidente da República. Aí você estará assinando, além da sua certidão de burrice, a total falta de conhecimento de como se faz política. Seja mais ativo e menos repetidor de hashtag. Na internet, todo mundo posta o que quer e da forma que quer. As fanpages, os perfis no Twitter e os canais no YouTube são feitos por imbecis que não sabem nada. Ou então, por inteligentes que sabem que você não sabe nada e vai sair espalhando por aí toda a baboseira que vi na internet. E para finalizar, lembre-se, nem todo eleitor de Dilma precisa ser um falso esquerdista. Nem todo flamenguista precisa achar Zico melhor que Pelé. E nem todo usuário de internet precisa continuar sendo o mesmo burro puxador de carroça de sempre. Exclua, ou melhor, passe a rir diariamente de conteúdos de páginas como essas. Elas são coisas do capeta. Valeu aí, galera! Esse foi mais um PNP Opina. Comenta e mande crítica e contribua com os nossos vídeos. Me ajude a dominar o mundo.